Alô, meu querido, fala minha querida, olha só, meu amigo. Vamos trabalhar agora, continuar ainda nas energias físicas, tudo bem? Energia física é um tópico um pouco mais longo que a gente tem que trabalhar, tudo bem? E desta vez nós vamos trabalhar com a parte da pressão. Eu não havia colocado para você de início a pressão como sendo uma energia física, mas ela é também, tá? Só inclua, por favor, nas suas anotações, até porque existem questões que nós veremos já já, mais recentes, que vêm cobrando a questão das chamadas baropatias. Como é que isso funciona, doutor? Basicamente, baropatias são alterações, baropatias na verdade são disfunções de cunho físico, tudo bem, causado por pressão. E a pressão pode ser para mais ou para menos. Pedro, como assim para mais ou para menos? Imagine a seguinte situação hipotética. Olha que desenho top. Pedro, que isso? É uma montanha. E do lado dessa montanha tem uma aguinha, ó a aguinha. Beleza. Então, nós temos, por exemplo, uma serra ali naquela região que desce para o mar. Doutor, você concorda comigo que quanto maior for a altitude, menor é a pressão de coluna de ar sobre você? Concorda comigo? Tanto é que o nível de pressão a nível do mar padronizado é 1 atm, uma atmosfera. Tá correto, tranquilo. Nível do mar. Se você aumenta a altitude, a pressão reduz, porque a quantidade de gases vai reduzindo. Tudo bem, isso é fácil de você entender. Agora, existem as nomenclaturas das patologias que você tem que dominar também. Vamos lá? Se você subir uma montanha muito alta, o que vai acontecer? Acima de 2.500 metros de altura, você já começa a apresentar alguns sintomas bons de serem notados, fáceis de serem notados, tá? Tipicamente com um nome chamado de mal das montanhas. Mal das montanhas ou mal dos monges, justamente porque os monges moravam em montanhas, isto é causado por uma pressão baixa, uma pressão menor do que aquela que o indivíduo ele está habituado. Então, se existe menos pressão, não é menos não, tá? Se existe menos pressão, existe menos gases disponíveis para respiração. A tendência das pessoas que atingem altitudes acima de 2.500 metros é apresentar cansaço muito mais facilmente. A pessoa vai apresentar broncodilatação na expectativa de tentar absorver mais gases, taquicardia, a pessoa pode apresentar vertigem, visão turva e por aí vai. Este é o chamado mal das montanhas ou mal dos monges, que é onde os monges viviam na época tudo, né? Acima de 7.600 metros é basicamente incompatível com a vida a existência de seres humanos, ok? Inclusive, quando você pega lá depois o Everest, essa que é a questão de altitude, de ser tão sucesso assim você conseguir escalar aquela montanha. E mal dos caixões, Pedro? Olha só, se por um lado, aumentando-se a altitude, se reduz a pressão, quando você mergulha para baixo do mar, a pressão é aumentada. Então, no mal das montanhas, você está em um ambiente com menos pressão, menos gases. No mal dos caixões, você está num ambiente hiperpressurizado, ou seja, muita pressão. Doutor, eu não sei se você sabia, mas aproximadamente a cada 9,8 a 10 metros de profundidade, aumenta a pressão em 1 atm. Então imagina, você desceu, 10 metros de profundidade, já existe um atm da coluna de gases de pressão sobre você, e mais 10 metros tem mais 1 atm. Então aqui você já tem 2 atms. Se descer mais 10 metros, 3 atms e por aí vai. Até que vai chegar um ponto em que você vai se tornar uma lata de sardinha, de tão pressurizado que você será pelas forças das pressões que vão atuar sobre você. Tudo bem? Então, mal dos caixões nada mais é do que um tipo de distúrbio causado por um ambiente hiperpressurizado abaixo do mar. Por isso que eles chamam também de doença dos mergulhadores. O que acontece nesse ambiente em que você está, por exemplo, a 30 metros do nível do mar? Nesse caso, como existe muita pressão, o seu corpo, obviamente, está mais pressurizado. Você precisa fazer toda a questão de nivelamento de pressão auricular e por aí vai.
Se você despressurizar muito rapidamente, ou seja, se você subir muito rápido para a superfície, os gases, dentre ele dióxido de carbono e também o nitrogênio presente diluído no seu corpo, ou seja, o dióxido de carbono, o CO2 e também o nitrogênio presente no seu corpo, ele sai da forma dissolvida e se torna um êmbolo, ele se torna uma bolha. E doutor, ao se tornar uma bolha, isso gera pressão, e essa pressão de gerar essa questão de bolha rompe capilar e a pessoa morre por hemorragia. Esse é o chamado mal dos caixões ou mal dos mergulhadores, ou escafandristas que eles falam, né? Também. Tudo bem? Então, mal dos caixões, você tem que tomar cuidado. No mal dos caixões, estamos falando de mergulhadores, em que existe aumento da pressão. Essa pessoa ela tem que ser despressurizada momentaneamente, bem devagarinho. Para quê? Para não haver essa transformação abrupta, ou abrupta, não é verdade? Gases se transformando em bolhas, em verdadeiros êmbolos nos vasos sanguíneos. E aí não haverá rompimento de capilar, essa pessoa não vai ter hemorragia, principalmente a nível pulmonar. Tudo bem? Tranquilão? Então estas são as chamadas baropatias. A natureza jurídica de mortes provenientes desses mecanismos geralmente diz respeito a infortunístico, ou seja, acidente de trabalho. Geralmente, quando estamos diante de mal das montanhas ou mal dos caixões, estamos diante de acidentes laborais, acidentes de trabalho, portanto diz respeito à infortunística. Tudo bem? Tranquilão? Falamos então um pouquinho a respeito das baropatias. Agora, permita-me entrar um pouquinho com você nas chamadas feridas ou lesões provocadas por radiação. Então, radiação também é um tipo de energia física, Pedro? Perfeito, exatamente isso. Como é que funciona isso daí? Olha só. As radiações, a exposição a energias que a gente chama energias ionizantes, a radiação ela é assim chamada justamente porque a época que ela foi descoberta, ela trabalhava principalmente com a descoberta do rádio. E o rádio descobriu-se que ele emitia partículas subatômicas. E estas partículas subatômicas geram lesão a nível celular. Percebeu? E aí existem as inflamações dos nossos tecidos que convencionalmente as lesões provocadas por radiação foram chamadas de radiodermites. Doutor, a doutrina divide as radiodermites em 3 graus. Radiodermites de primeiro grau, radiodermites de segundo grau e radiodermites de terceiro grau. Vamos lá? Pessoas expostas principalmente a raio-x, a radiações beta ou radiações gama, têm uma tendência maior a sofrer as chamadas radiodermites. Muito mais comum entre elas é a radiodermite de primeiro grau, que ela é caracterizada primeiro por manchas mais cor de chocolate, cor mais marrom, uma mancha um pouco mais escura, de cunho depilatório e eritematoso. Ou seja, vai ficar vermelho, vai perder pelo aquela região e ela vai ficar com uma mancha mais ou menos café com leite. Tudo bem? Isto vem a ser o primeiro tipo de radiodermite, ou chamado de radiodermite de primeiro grau. Tudo bem? Existem também as chamadas radiodermites de segundo grau, que são as chamadas papuloeritematosas, formando verdadeiras bolhas, na verdade não são nem bolhas, né? Na verdade, papuloeritematosa, ela vai formar um líquido seroso sobre aquela superfície que muitas vezes vai abrir. Ok? Essa estrutura papuloeritematosa parece muito uma espinha interna. E aí, isto vem a ser as chamadas radiodermites de segundo grau. E por fim, em terceiro grau, essa espinha ela pode abrir, gerando morte de necrose daquele tecido mesmo, gerando as chamadas úlceras de Reustiger. Essas úlceras de Reustiger são radiodermites de terceiro grau. São ulcerações com necrose tecidual produzido por radiação. Típico também de pessoas que estão expostas ocupacionalmente, ou seja, em atividade laborativa, em relação a essas radiações. Show de bola? Então é isso que você tem que saber a respeito da energia das lesões provocadas por radiações. Vem comigo que agora eu vou trabalhar com você a respeito de luz e som para nós fecharmos as energias físicas e falarmos um pouquinho das energias de cunho químico. Vamos lá? Olha só, luz e som. Doutor, para falar de luz e som, nós temos que falar primeiro das capacidades de detecção. Luz, hoje, ela é captada por um órgão sensorial, que você já sabe que é o olho, mas por células específicas chamadas de cones e bastonetes. Os cones detectam cores
e os bastonetes detectam claro e escuro. Então, quem faz a diferença? As células que fazem a diferença entre claro e escuro são chamadas de bastonetes. Quem diferencia as cores são os cones. Portanto, luz vai ser detectado no seu espectro eletromagnético lá de acordo com a sua frequência radioativa por meio destes tipos de células localizadas nos nossos olhos. E som? O som, ele é amplificado e detectado pela membrana timpânica juntamente com os ossículos do ouvido. Que desgraça é isso, Pedro? Quer ver? O som, então, tem a ver com vibração do tímpano, da membrana timpânica, mais 3 ossículos, que a gente vai chamar de martelo, bigorna e estribo. Olha que desgraça. Martelo, bigorna e estribo. Tudo bem? São os ossículos do ouvido que têm a capacidade de amplificar a vibração detectada pelo tímpano e converter isso em som, né? Que você consegue detectar o som. Então, dentro da fisiologia de luz e som, para começarmos a falar a respeito da medicina do ato, você tem que entender um pouquinho dessa fisiologia dos dois. Então, existe um cone e os bastonetes nos olhos e o tímpano e os ossículos nos ouvidos. Primeiro, as lesões provocadas por som e luz, elas geram perturbações neurosensoriais. Pedro, por que perturbação neurosensorial? Doutor, os cones e os bastonetes são células especializadas em converter cores e também claro e escuro, luz, incidência de luz propriamente dita, em sinais elétricos. Se você incide uma luz branca muito tempo, por exemplo, no olho do cara, você vai provocar, por exemplo, uma tortura. Porque, primeiro, a pupila ela vai ficar dilatada, haverá, na verdade, contraída, né? A pupila vai ficar altamente contraída porque vai ter muita luz, na expectativa de reduzir a tendência da luz. E os músculos vão ficar justamente nesta situação. Eles vão ficar relaxados, permitindo que ele fica fechado. E no escuro é o contrário. No escuro, a pupila abre, e aí sim haverá midríase. Miose é contração da pupila. Midríase é dilatação da pupila. Tudo bem? Então imagine a seguinte situação. Muita luz, miose. Pouca luz, midríase, para tentar captar um pouco mais de luz. Então essa coisa de ficar mexendo na pupila, isso gera tortura, inclusive com perturbações que podem gerar a perda da capacidade de detecção de luz pelas cones e pelos bastonetes e, consequentemente, perda da visão. Percebeu? E existe também a questão dos obreiros e da poluição sonora. Quando eu trabalho com som, obreiro, quem trabalha com poluição sonora, tem comprometimento de audição, principalmente telefonista. Quem tem a membrana timpânica vibrando com certa frequência continuamente, doutor, isto faz com que os sinais sensoriais sejam deixados de serem gerados, gerando aquilo que a gente chama de perda auditiva com o tempo. Certamente o seu avô, sua avó, às vezes você vai conversar alguma coisa e fala, não entendi, tem que falar mais alto. Por quê? Ele já tem uma certa frequência, um nível basal de vibração que a célula já não consegue mais diferenciar como sendo detecção de som. Então, justamente isto gera o comprometimento da audição. Lesões provocadas também, principalmente lesões agudas, que faz o tímpano vibrar com muita força e aí isso gera uma tortura também para a pessoa. Típico também de, geralmente, luz e som, meus amigos. Aqui é importante que você saiba que luz e som vai ser trabalhado principalmente em ambiente laboral, em ambiente ocupacional, em ambiente de trabalho. É assim que ela vai gerar esses danos, geralmente ao longo do tempo, não é do dia para a noite não, tá? E para a gente fechar, eu trouxe para você o que a doutrina médico-legal trabalha, explicando o infrassom e o ultrassom. Doutor, entre 20 e 20 mil Hz, estamos na frequência teoricamente audível, não é verdade? Nós temos isso daí. Existe o infrassom, que é abaixo de 20 Hz, e o ultrassom, que é aquele acima de 20 mil Hz. Esta seria a frequência que a gente trabalha com a questão dos humanos, não é? Os cachorros, por exemplo, eles amplificam demais essa questão de frequência auditiva. Tudo bem? Infrassom e a questão do ultrassom acima disso daqui. Superado, então, luz e som, finalizamos a questão de energias de provocação de lesões por energias físicas. E agora eu quero trabalhar com você lesões provocadas por energias de cunho químico. Doutor,
Os capítulos dos livros de medicina legal, neste ponto, eles são mais sucintos, eles são mais breves e são muito mais tranquilos de se trabalhar. Por quê, Pedro? Porque, na verdade, existe uma área da medicina legal, ou área autônoma também para alguns, que é a toxicologia forense. E a toxicologia forense estuda muito melhor os mecanismos do que a própria medicina legal e as energias de natureza química. Quando cai energia química na sua prova, sempre cai exatamente as mesmas coisas. Vamos tentar entender disso um pouquinho? Vem aqui comigo. Falou de energia química, você tem que saber que existem as energias químicas de ordem externa e de ordem interna. Pedro, como assim de ordem externa? Por exemplo, quando eu trabalho com um ácido ou com uma base, eu estou falando de algo que é externo, algo que vai ser jogado em você, algo que você vai dar algum problema em você externamente. Então, quando eu trabalho com ordem externa, a nomenclatura dentro da medicina legal é que eles serão chamados de cáusticos. Vou te dar um exemplo. Lá na cidade de Maringá, que é onde eu moro de fato hoje, houve um tempo em que havia muita prática de roubo de veículos, em que a pessoa jogava um líquido incolor na pessoa que estava dirigindo e este líquido incolor gerava queimadura. E a pessoa, imagina, ela está no semáforo vermelho, ela recebe esse líquido, automaticamente ela vai reagir, ela vai tentar tirar esse líquido da face. Enquanto isso, a pessoa ia subtrair as coisas que estavam no carro dela. Então isso foi uma prática que acontecia, por exemplo, até pouco tempo, 2016, 2017, lá em Maringá. E aí foi descoberto, a perícia detectou, teve um animal, né, que ele foi jogar, só que ele não viu que o vidro estava levantado, o vidro era incolor, não tinha sulfilme no vidro. E aí pegou no vidro. E o único ácido hoje que corrói vidro, pelo menos um dos únicos, é o ácido fluorídrico. E sendo o ácido fluorídrico um dos únicos ácidos que corroem vidro, eles conseguiram detectar ali na prática de Maringá que eles estavam utilizando esse tipo de ácido. Então, isto, por exemplo, é uma prática de cáustico, tudo bem? Trata-se de uma energia de ordem química externa. Então, falou de cáustico, está falando necessariamente de ordem externa. Agora, falou de veneno, envenenamento ou intoxicação, estamos falando de ordem interna. Deu alguma coisa para a pessoa comer, fez alguma coisa relacionada de ordem interna, estamos falando de venenos. Já já nós vamos ver a diferença de intoxicação e envenenamento. Tudo bem? Vamos lá, vamos falar dos chamados cáusticos. Que porra é essa, Pedro? Vamos lá? Doutor, cáustico são energias de ordem externa que podem ser divididas em ácidos e álcalis. Álcalis ou bases, tá? Eu uso essa nomenclatura álcalis porque cai assim e porque a doutrina usa essa nomenclatura, porque é uma doutrina mais antiga. Hoje você já vai entender que elas são chamadas de bases. Tranquilo. Então existem os ácidos e as bases de ordem externa ou chamados de cáusticos. Às vezes, Pedro, mas a soda cáustica não é uma base? Não vai confundir a porra da soda cáustica com cáustico, são coisas diferentes. Tá? Então aqui imagine, cáusticos podem ser ácidos ou podem ser bases. Dentro dos ácidos, nós vamos fazer um estudo da seguinte tese. Doutor, você vai levar para a sua prova o conceito de ácido como sendo em regra, o conceito do ácido de Arrhenius. Pedro, como o ácido de Arrhenius? Ácido é uma substância que em água libera H+. Tudo bem? Isto é um ácido pelo conceito básico de Arrhenius. É o conceito mais convencional. Só que existem ácidos chamados de ácidos de Lewis, como nitrato de prata. Nitrato de prata é ácido, Pedro? Não é um sal? Sim, de fato é um sal, mas é um sal ácido. Tudo bem? O nitrato de prata, ele gera, por exemplo, uma lesão por desidratação e escaras um pouco mais amareladas e enegrecidas. Percebeu? Então, quando eu trabalho com ácido propriamente dito, o que você vai dizer? Por que você tem que levar para sua prova? Ácido, eu tenho que saber que é aquela substância que libera H+ em meio aquoso, essa é a regra que nós temos, e apresenta um efeito coagulante. Pedro, o que é um efeito coagulante? Significa que o efeito sobre a carne, o efeito sobre o tecido, é um efeito de enrijecimento. Tudo bem? Endurecimento. Enquanto nós vamos ver que nas bases não é endurecimento, mas liquefaciente. Ou seja, ele liquefaz o tecido, enquanto ácidos enrijecem o tecido. Percebeu a diferença dos dois? Existe, portanto, um efeito que é coagulante e existe um efeito liquefaciente ou liquefaciante, alguns dizem. O nome mais correto é liquefaciente.
Nos ácidos, há formação de escaras, enquanto também tem escaras nas bases. Mas, em se tratando, por exemplo, de soda cáustica, hidróxido de sódio, nesse caso, as escaras elas são moles e úmidas, esbranquiçadas principalmente, quando se tratam de bases. Em se tratando de ácidos, não. Há desidratação tecidual com enrijecimento mesmo. Então, ácidos geram desidratação. Bases geram lesões amolecidas e esbranquiçadas e também úmidas, bem úmidas. Tudo bem? Bem contida com líquidos ali. Então, existem esses dois efeitos em se tratando de ácidos e bases quando a gente trabalha com os respectivos cáusticos. Temos uma observação muito boa de ser cobrada, que inclusive é muito cobrada em prova. Você vai dizer que a vitriolagem, olha só, antigamente tinha-se uma prática de justamente se jogar ácido nas pessoas, como eu falei para você, dessa prática que aconteceu lá em Maringá. E como antigamente essa prática de jogar ácidos em pessoas, o ácido utilizado era o chamado óleo de vitríolo, deu-se o nome a essa prática de vitriolagem, ou seja, à época utilizava-se ácido sulfúrico, doutor. Então a prática da vitriolagem era a época chamada na prática em que eles jogavam ácido sulfúrico nas pessoas na expectativa de cometer crimes, gerar lesão corporal e por aí vai. Então o que é vitriolagem? Nada mais é do que o lançamento de óleo de vitríolo, que na verdade não é óleo, é um ácido, você sabe que é o ácido sulfúrico, gerando esta situação, mas também por efeito coagulante que o ácido sulfúrico tem. Tudo bem? Vamos falar então agora um pouquinho a respeito dos venenos. Falamos dos cáusticos de origem externa e agora nós vamos falar dos venenos de origem interna. Os venenos, doutor, não tem como eu falar de veneno e não falar de toxicologia forense. Então, falou de veneno, eu vou aqui primeiro falar desse tópico. Envenenamento é diferente de intoxicação. Pedro, por quê? Intoxicação geralmente é acidental. Geralmente tem origem endógena, enquanto o envenenamento geralmente tem causa exógena e é provocada. O envenenamento, ele é provocado, enquanto a intoxicação ela é acidental. Teve uma época, não sei se você se lembra, que o governador do Paraná, salvo engano, era o Requião. Ele foi comer mamona. E aí, o que tem na mamona, Pedro? Existe uma toxina chamada de ricina. Essa toxina, só para você ter ideia, ela é extraída da mamona e ela forma um pó branco. Esse pó branco ele é altamente letal se aspirado. Cerca de 70% a 80% de letalidade se expirado. Olha o nível do animal do governador. É político bom que a gente tem aqui no Paraná, não é verdade? Faz parte, ok? Então, intoxicação é diferente de envenenamento. E para a gente falar de envenenamento, eu tenho que falar de toxicologia forense. Os venenos, doutores, quando eles são absorvidos, quando eles são expostos a pessoas, ele passa por 4 fases. Existe uma fase de exposição, você estuda qual é a forma de exposição. Vou te dar um exemplo, arsênico. Doutor, o envenenamento por arsênico, que na verdade é um metal pesado, o arsênico ele tem como mecanismo de ação interromper a cadeia respiratória, a respiração celular. Ou seja, o arsênico ele mata por asfixia. Olha que interessante. Se o arsênico ele mata por asfixia, eu tenho que estudar qual é a exposição. Como que a pessoa é intoxicada, ela é envenenada, na verdade, por arsênico? Exposição oral, respiratória ou dérmica? Oral. Por exemplo, o arsênico parece muito açúcar. O que você faz? Mistura ali junto, ok? Então, nesse caso, você tem uma exposição oral. Então, estudar a forma de exposição dos venenos é importantíssimo. Tudo bem? Eu vou citar um segundo exemplo. Agrotóxicos, que nós vamos falar já já. Carbamatos, organofosforados e organoclorados, principalmente. Os organoclorados, eles estão afastados do uso do Brasil pela Anvisa. Não é mais permitida a utilização a não ser pela saúde pública, pelos órgãos oficiais, tá? Agora, organofosforado e carbamato, muito utilizado. Por exemplo, o aldicarb, o chumbinho. Você já deve ter ouvido falar, um carbamato. Esse chumbinho, que é utilizado, por exemplo, para envenenamentos, na verdade, ele é colocado sobre a comida. Parece, muitas vezes, grãozinhos, pimenta do reino. Às vezes, um granulado. Percebeu? Qual que é a forma de exposição? Oral também.
Então você tem que estudar, por isso que eu falo, aqui nós vamos ter uma visão geral de envenenamentos, porque isso na prática, sobre cada tipo de toxina, cada tipo de veneno, isso será estudado lá em toxicologia forense. Aí eu não entro aqui, tudo bem? Segundo é a fase de toxicocinética. Quais são os sintomas e as formas que essa pessoa ela vai trazer isso à tona? Olha que interessante. Na toxicocinética eu tenho que entender a forma de absorção. A absorção se dá a nível gastrointestinal, se dá a nível da pele, passa direto para o sangue, passa pelo sistema respiratório e por aí vai. A distribuição, como que ele se distribui para os tecidos, vai primeiro para o coração, vai primeiro para o trato gastrointestinal, passa pelo fígado ou não, tem efeito de primeira passagem ou não. A biotransformação, que é o metabolismo hepático sendo feito, e a eliminação. Doutor, existem produtos que somente são tóxicos depois de biotransformados pelo fígado. Quer um exemplo clássico? Um organofosforato que nós chamamos de paratión. O paratión, quando metabolizado pelo fígado, gera um radical livre chamado paraoxon. Esse paraoxon, ele é altamente tóxico, meu amigo. O paraoxon, ele é altamente tóxico e gera lesão a nível hepático. Quer um segundo exemplo? A nível de medicina legal? Mistura de cocaína com álcool. Doutor, é muito comum, infelizmente, se colocar cocaína em uísque. Pessoa tomando álcool com cocaína, só tem um problema. Se isso for tomado a um nível relevante numa pessoa de peso moderado, 70 quilos, por exemplo, se homem, e 50, 55 quilos se mulher, doutor, isto gera um intermediário pelo fígado chamado coquetileno. A coquetileno simplesmente gera falência hepática, a pessoa morre por envenenamento, tudo bem? Nesse caso, percebeu que ali nesse caso houve mistura de cocaína com álcool. Outro exemplo de estudo feito pela toxicologia forense, ok? E a eliminação, como que eu elimino esse produto, esse veneno, por exemplo, do nosso corpo ou reduzo a absorção, ok? Toxicodinâmica. A toxicodinâmica, ela vai estudar qual é a interação via receptor biológico mesmo, via receptor biológico daquela substância com o seu corpo. Vou te dar um exemplo. Pedro, como é que funciona, por exemplo, o mecanismo da cocaína, já que você citou? Doutor, a cocaína, ela é um estimulante do sistema nervoso central, porque ela tem uma tendência de liberação de neurotransmissores do tipo que você vai aprender lá em farmacologia, para quem estuda isso, noradrenérgicos. Tudo bem? Então, nesse caso, quando você tem a noradrenalina sendo liberada no sistema nervoso central, isso dá um certo grau de agitação interessante. Na verdade, a cocaína, ela atua em um receptor que inibe a recaptação ali da fenda sináptica, daquela fase, daquela divisão entre os dois neurônios, para dentro do neurônio. É um inibidor da receptação, da recaptação desses neurotransmissores da fenda sináptica. Isso é um mecanismo de ação a nível molecular. É isso que a toxicodinâmica estuda. Você só tem que saber isso. O que a toxicodinâmica estuda? Você não precisa saber, eu só te dei um exemplo que é o da cocaína, tá? E por fim, a fase clínica. Hora que chega no hospital, o que essa pessoa apresenta de sintomatologia e quais são as medidas a serem adotadas na abordagem dessa pessoa. Tudo isso se estuda dentro da parte de venenos. E só para nós finalizarmos, vem aqui comigo, deixa eu te trazer alguns termozinhos que pode aparecer aí na sua prova também. Primeiramente, agrotóxicos, medicamentos, formas de exposição, quando vem caindo em prova, elas são muito simples. Por exemplo, qual é a principal forma de exposição dentro da medicina legal de crianças, por exemplo, em relação a quiboa, em relação a sabão em pó, em relação a alvejantes? Doutor, via oral, exposição oral, geralmente criança toma quiboa, alguma coisa do tipo. Por isso que você não pode deixar próximo ali às crianças. Deu para entender? Mitridatização. Que porra é mitridatização? Meu amigo, agora nós temos que conversar um termo técnico. O que é mitridatização? Primeiro, existem pessoas, você já deve ter ouvido falar, de pessoas que trabalham com ofídeos, ou seja, com cobras, ok? Essas pessoas, geralmente vão administrando doses pequenas e vão aumentando as doses de veneno, a administração muitas vezes pelo próprio vaso sanguíneo, na expectativa de desenvolver uma resistência. Este desenvolver de resistência com doses crescentes de envenenamentos é chamado de mitridatização, típico de pessoas que trabalham, por exemplo, com animais peçonhentos.
Tudo bem? Isso pode acontecer com aracnídeos, pode acontecer com ofídeos, pode acontecer com vários tipos de animais. Então, mitridatização nada mais é do que a resistência criada de maneira crescente com exposições sucessivas a doses que vão aumentando ao longo das exposições. E para a gente fechar, a relação dose-efeito. Doutor, quando se estudou toxicologia pela primeira vez, criou-se uma relação de que tudo pode ser tóxico, até a água. Basta você tomar, por exemplo, demais. Se você tomar demais água, você pode ter, por exemplo, uma hiperidrose. É possível. Então, nesse caso, existe sempre uma relação entre dose e efeito. Tudo que é demais faz mal e tudo que é de menos também. Tudo deve ser adequado em relação à sua dose. Então, esta relação dose-efeito, ela é importantíssima para se avaliar a questão de envenenamento também. Ok? Vem comigo, vamos dar uma analisada agora nas questões para ver de fato como é que essa parada ela vem caindo aqui para nós na prova, não é verdade? Olha só, vamos para a nossa primeira questão. Ela diz o seguinte, ó. Assinale a opção que apresenta lesão corporal resultante da ação de agentes químicos. Doutor, entorse é pro agente químico? Não, entorse na verdade vai ser um tipo de lesão contusa. Vitriolagem? Opa, aí sim, vitriolagem. Você já viu que é causada pelo ácido sulfúrico. É uma lesão de origem química. Geladura não, escoriação não e amputação também não. Bem facinho essa daqui, né? Lesões cutâneas úmidas e esbranquiçadas são provocadas por substâncias. Vamos lá. Você sabe que lesões escaras, úmidas e esbranquiçadas têm efeito que a gente chama de liquefaciente, portanto, nesse caso, causada por álcalis. Fala para mim, quais das substâncias aqui são bases? Soda cáustica é uma base? Sim, é uma base. Letra A, ácido clorídrico não, ácido nítrico não, nitrato de prata não e fenol também não. Ok? Olha a próxima questão. Acerca das lesões relacionadas à variação de pressão atmosférica, assinale a opção correta. Letra A. Quando os mergulhadores retornam à superfície de forma brusca, podem sofrer fenômenos embólicos que podem desencadear em óbito. Doutor, perfeito, de cara a letra A. É aquilo que a gente chama do mal dos mergulhadores ou mal dos caixões. Existe uma embolia gasosa que, se ele subir muito rápido, muito bruscamente, ele gera isso daí. Vamos dar uma analisada nos outros? Olha só. Barotrauma decorre da incapacidade de igualar as pressões de ambiente hipobárico e das cavidades naturais do organismo que contém ar, como o ouvido. Não, na verdade, barotrauma já vai ser a própria lesão, né? Tá errado. A diminuição da pressão atmosférica produz mal dos caixões. A diminuição da pressão atmosférica ou o aumento? O aumento, tá errado. D. O aumento da pressão atmosférica que se observa em atitude elevada? Não, é redução da pressão em altitude elevada. E E. O mal das montanhas é compensado pela redução da quantidade de glóbulo vermelho. Não, se você está num local que existe menos oxigênio, a tendência do seu corpo é aumentar a quantidade de glóbulo vermelho. Então tá errado também a letra I. Tudo bem? Tranquilão? Doutor, assim nós finalizamos a tal traumatologia médico-legal. Falamos a respeito de energias físicas, químicas, falamos a respeito da parte mais mecânica. E, doutor, perceba que é um capítulo longo da medicina legal, que com certeza vale a pena você se dedicar, porque é questão, sim, certa de prova.